Graça e a paz de Jesus, amém? Grace and peace from the Lord Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo Please open your Bible na carta de Paulo aos Efésios, on the letter of Paul to the Ephesians, capítulo 1, versículos 4 e 5, a parte A do versículo 5. chapter 1, verse 4 e 5. 4 and 5. Hoje eu não vou continuar a exposição de Efésios como eu tinha feito da outra vez. I'm not going to continue exposing the book of Ephesians as I did in the past, Mas vamos pregar em Efésios. but we will be preaching from Ephesians. Então vocês já começaram a perceber que eu gosto um pouco de Efésios. So you start to understand that I particularly like the book of Ephesians. Como um todo, eu amo a Bíblia toda. As a whole, I love the Bible. Diz assim o texto: And so says the text. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us to be adopted to his son, as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez exaltar o teu nome. Heavenly Father, we want to once again exalt your name. Queremos mais uma vez pedir a ti, fala conosco, Senhor. We want to ask you once again to speak to us. Que nossa mente, nosso coração esteja cativo à tua palavra. May our minds and our hearts be captive to your word. Que nós sejamos nesta manhã confrontados pela tua palavra, May we be confronted by your word this morning, para que possamos viver um cristianismo superlativo. that we may live a Christianity with depth. Senhor, nós dependemos de ti. Father, we depend on you. Espírito Santo, abre os nossos corações, Holy Spirit, open our hearts, para que possamos compreender a altura, a largura e a profundidade da tua palavra. that we may understand the depth, the width, and the height of your love. Em Cristo Jesus. In Amém. Christ Jesus, amen. Olhar para os textos do Novo Testamento é sempre uma grande aventura. Looking at the text of the New Testament, it's always a great adventure. E ela fica melhor ainda quando nós nos inserimos nessa aventura. And it's even better when we put ourselves inside it, Quando ela se torna real em nossas vidas. when it becomes real in our lives. E o que eu quero dizer acerca da palavra de Deus esta manhã And what I want to say about God's word this morning tem tudo a ver a nós estarmos envolvidos nessa aventura. has everything to do with us being involved in this adventure. Eu quero dizer que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo por Cristo. I want to say that we were chosen before the foundation of the world, Ou seja, nós or the estamos creation of the world. unidos com Cristo. In other words, we are united with Christ. E é sobre isso que nós vamos falar esta manhã, And that's what we're going to speak about this morning, baseado neste texto de Paulo aos Efésios. based in this text of Paul to the Ephesians. Quando lemos esse texto, do qual nós vamos fazer a exposição, nós vemos que nós vamos tratar de uma doutrina que é das mais citadas em todo o Novo Testamento. So when we look at the text that we've just read, we're going to be studying a kind of theology that's most debated in our days. Eu estou falando da doutrina da união de Cristo com dos cristãos com Cristo. I'm talking of the doctrine of the unity of Christ with his church. E todos nós vivemos ela, And we all live in it, ou deveríamos viver. or we should live in it. Essa expressão está presente na maioria dos textos do Novo Testamento. This expression is cited in most of the texts of the New Testament. E elas vão aparecer no Novo Testamento às vezes como em Cristo, às vezes como em Jesus e às vezes como nele. And they will be expressed as in Christ and sometimes in Jesus or in him. Em geral, os reformadores reconhecem duas ideias acerca desta união dos cristãos com Cristo. As a general theme, the reformers look at Essas duas expressões. these expressions
ou melhor, deixa eu reformular. Em geral, os reformadores reconhecem duas ideias centrais desta união dos cristãos com Cristo. So, in general, the reformers look at two lines of thoughts in this unity of Christ and His people. E essa união, ela tem que demonstrar na vida de todo cristão pela prática cristã. And this doctrine has to be evident in every Christian's life in the way they live. A primeira das ideias é que os cristãos são unidos de modo místico e vital com Cristo Jesus, ou seja, de modo espiritual. So the first one is that we need to be united in Christ in a spiritual way, in a mystical way. A segunda ideia é que Jesus é o representante dos cristãos diante do Pai, ou seja, por ele nós chegamos diante do Pai. The other one is that Jesus represents us before the Father. In other words, we reach the Father through him. Então, se nós temos esta união vital com Cristo e podemos chegar a Deus por causa de Jesus Cristo, então nós somos unidos como um único ser, como um único povo. He's testing me today. Again. Ou seja, se nós estamos unidos So, in other words, if we are united em Cristo, in Christ, nós podemos chegar ao Pai por causa de Cristo, and we can come before the Father through Christ, então nós devemos viver esta vida por Cristo. so we should live this life for Christ. Ficou melhor. E a partir disso, nós somos unidos uns com os outros como resultado desta vida em Cristo. And in this way, we are united with each other through this unity in Christ. Ou seja, nós só nos amamos porque Cristo nos amou primeiro. In other words, we can only love each other because Christ loved us first. E aí eu quero dar um conselho. And so I want to give you an advice. Não é uma opção, It's not an option. é um mandamento. It's a commandment. Amai uns aos outros. Love each other. Nós não podemos escolher quem vamos amar. We can't choose whom we love. Nós recebemos um mandamento para amar. We are given a commandment to love. Nós não somos como aqueles que não estão em Cristo. We're not like those who are not in Christ. Nós somos diferentes daqueles que não estão em Cristo. We are different from those that are not in Christ. É por isso que nós amamos uns aos outros. And that's why we love each other. Indiferente da sua raça, Regardless of race, indiferente da sua posição aquisitiva, regardless of your class, indiferente da sua situação. regardless of your situation. Nós amamos uns aos outros, We love each other porque Cristo nos amou primeiro. because Christ loved us first. E então nós vamos olhar para o primeiro ponto, que é uma união vital com Cristo. Ou melhor, é uma união vital com Cristo, isso mesmo. So we're going to look at the first point, which is a vital union with Christ. É muito comum falar da união vital entre Jesus e os cristãos como uma união mística. It's very common for the unity between Christ and his people to be regarded as mystical. Para muitos, essa união acontece no âmbito espiritual. For many, this unity happens in the spiritual realm. No entanto, a Bíblia deixa bem claro que essa união envolve tanto o nosso corpo físico quanto o nosso espírito. But the Bible is very clear that this unity needs to it happens to our physical bodies as well as our spiritual. Nós vamos ver isso aonde? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 17. So we see this in the first book of Corinthians, chapter 6, Versículos 15 a 17. verses 15 to 17. Eu vou citar bastante texto bíblico, nós não vamos ler eles, porque senão vai tomar muito tempo. And I'm going to be citing a lot of biblical texts, but I'm not going to read all of them because otherwise it'll be too long. Se você tiver um papel, se você tiver como marcar, anote esses textos. So if you have a pen and paper, please write them down. A união com Cristo é a fonte da nossa vida espiritual e ela resultará na ressurreição e na glorificação do nosso corpo. So the unity with Christ is vital for our relationship with Christ, and it will result in the rising of our bodies. E isso nós vamos em Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11. And we see this in Romans chapter 8, verses 9 a 11. to 11. Precisamos entender por que estamos em Cristo, somos libertos do domínio do pecado. We need to understand that because we're in Christ, we are free from the dominion of sin. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Look at what Paul says in Galatians chapter 5, verse 20. Não,
2:20, sorry. Ele diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, He says, I'm crucified in Christ, logo já não sou eu quem vive, therefore no longer I live, mas Cristo vive em mim. but Christ lives in me. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. And this faith, and this living that E esse viver que agora vivo, and this living that I now live in the flesh, I live through the faith of the Son of God who loved me and gave himself to me. ou for me. seja, nós não vivemos aquilo que queremos viver. In other words, we don't live the way we want to live. Devemos viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. In other words, we should live in the way that Christ wants us to live. É isso que Paulo pensava. And this is what Paul was thinking. De acordo com o texto de Gálatas, nós somos libertos para vivermos uma vida em novidade de vida. So, according to the book of Galatians, we are free to live a life according to the life that Christ wants us to live. Como em novidade de vida. Novidade. Novidade. As a new life, right? Yeah. Não mais escravos do pecado. No longer slaves to sin. O pecado não nos domina mais. Sin no longer dominates us. Ele não deve dominar mais. It should no longer dominate us. Porque o que vive através de você é Cristo. Because what lives through us is Christ. E ainda podemos olhar para o texto de Romanos capítulo 6, versos 3 a 11. And we can also look at the book of Romans, chapter 3, verses 3 to 11. Onde Paulo Chapter 6, sorry. exorta dizendo da seguinte maneira: Where Paul says the following. Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pois quanto ao ter morrido, uma vez por todas morreu para sempre o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. And it says, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? And we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him, like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been freed from sin. Now, if we've died with Christ, we believe that we will also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, we can no longer die again. Death no longer has mastery over us. The death he died to sin once and for all. But the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Ou seja, da mesma forma que nós somos livres do pecado porque estamos em Cristo, So, in the same way, we are dead to sin because we live in Christ. somos também impelidos por Cristo para vivermos as boas obras. We are also compelled by Christ to do good works. E aí nós vamos ver isso lá em João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. And we see this in John chapter 15, verses 1 to 8. Onde o discípulo amado registra a famosa parábola da videira verdadeira. Where the apostle that was loved by Christ talks of the parable of the vine. Sorry. Todos nós conhecemos o enredo dessa parábola. We all know this parable. Onde Jesus Cristo é a videira verdadeira. Where Jesus is the true vine. E os seus discípulos são os ramos. And his disciples are the branches. E pelos discípulos estarem em Cristo, eles produzem muitos frutos. And because the disciples are in Christ, they produce much fruit. Neste caso, nós precisamos entender, e é de forma clara, que o próprio Jesus é glorificado através de nós. In this text, it's very evident that Jesus himself is glorified through us.
Por que ele é glorificado? And why is he glorified? Porque todos os frutos que vocês ou que nós produzimos, Because all the fruits that you or we produce, nós produzimos porque estamos ligados na videira verdadeira. we produce because we are connected to the true vine. Porque se estivermos separados da videira verdadeira, Because if we are separated from the true nós não vine, podemos produzir frutos. we can't produce fruits. Por quê? Why? Porque o nosso coração é mau. Because our hearts are evil. Porque o nosso desejo é mau. Because our desires are evil. Porque nós temos a natureza adâmica em nós. Because we had the Adamic or the Adam's nature in us. Um exemplo. An example. É só uma pessoa olhar torto ou não te cumprimentar, As soon as somebody looks you sideways or doesn't say hello, você já fica bravo com ela. you get upset with them. E você diz, And you say, ele não me viu. he didn't see me. Ela não me viu. She didn't see me. Sequer me cumprimentou. She didn't even say hello. Ah, eu vou ter uma conversa com Deus. I am going to speak to God. Infelizmente é assim que acontece. Unfortunately, that's how it happens. A natureza má do nosso coração. The evil nature of our hearts. Se pudermos, nós vamos querer matar essa pessoa. If we could, we'd try and kill that person. Porque nós somos maus. Because we are evil. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. All of sin and are far away from the glory of God. Precisamos de Cristo. We need Christ. Dependemos de Cristo. We depend on Christ. Sem Cristo não somos nada. Without Christ, we are nothing. Quando os cristãos estão realmente unidos com Cristo, nós vemos isso de forma intensa, relacional. When the Christian is united in Christ, we see this in a deep way in their relational being. Por que eu disse? Por que eu digo isso? Porque a união dos cristãos com Cristo And why do I say this? Because the unity of the Christian with Christ é tão íntima, is so intimate, ou deve ser tão íntima, or should be so intimate, que o próprio sofrimento de Cristo that Christ's suffering faz com que nós sofremos junto com Ele. makes us suffer with him. Ou seja, se Cristo sofreu, In other words, if Christ nós suffered, sofremos junto com Ele. we suffer also. Isso é estar unidos com Cristo. This is what it means to be united with É estar Christ, ligados a to Cristo. be connected with Christ. E para isso nós temos algumas referências dos textos bíblicos. And for this we have some references in the Bible. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romans chapter 8:17, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. 2 Corinthians 1:5, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Philippians 3:10, E Colossenses capítulo 1, versículo 24. and Colossians 1:24. Aqui não se trata apenas de Jesus sofrer e ver as dificuldades do seu povo, This is not just about Christ suffering and seeing the difficulty of his people, mas também de seu povo suportar as adversidades com uma extensão do sofrimento de Cristo. but also of his people enduring adversity because of the suffering of Christ, as an extension of the suffering of. Desta forma, o consolo de Jesus também flui na vida de cada cristão. In this way, Christ's consolation is also evident in people's lives. Então nós podemos lidar com as adversidades por causa de Cristo, So we can deal with adversity because of Christ, não por causa de nós mesmos, not because of ourselves, não por causa do nosso conhecimento, not because of our knowledge, não por causa da nossa força, not because of our strength, não por causa da nossa posição, not because of our stature, mas por causa de Cristo, but because of Christ himself, para que Ele seja glorificado. so that he will be glorified. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículos 4 e 5. Look at what 2 Corinthians says, Capítulo 1, versículos 4 e 5. 2 Corinthians chapter 1, verses 4 and 5. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. So he says, he comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the suffering of Christ flow into our lives,
so also through Christ our comfort overflows. Ou seja, em toda a nossa vida, nós somos consolados e edificados porque estamos em Cristo. In other words, throughout our lives we are comforted and edified by Christ. Se não estivéssemos em Cristo, If we weren't in Christ, nós não suportaríamos. we wouldn't bear it. E a minha pergunta é: And my question is, se aqueles que estão em Cristo já é difícil suportar, if it's difficult to bear for those who are already in Christ, imagine aqueles que estão sem Cristo. just imagine those that are without Christ. Aí nós vamos entender por que tantas pessoas se suicidam, And then we begin to understand why so many people commit suicide, porque há tanto terror no mundo, why there's so much terror in the world, porque estão sem Cristo. because they are without Christ. Não suportam a pressão da vida. They can't bear the pressures of life, Porque nós estamos inseridos num mundo because we are in the world. de multiformes situações acontecendo. There are many situations happening, many things going on. Mas se estamos em Cristo, But if we are in Christ, nós olhamos para este mundo de uma maneira diferente. we look at this world in a different way. Então nós entendemos que nós temos que ter uma nova identidade em Cristo. And we understand that we need to have a new identity in Christ. Neste segundo ponto, precisamos partir do ponto que estamos unidos com Cristo, não separados. So, in the second point, we need to understand, we need to come to it with an understanding that we are already united in Christ. Pois uma vez que estamos unidos misticamente com Cristo, podemos compartilhar das bênçãos espirituais. Because once we are united in Christ, we can share in the spiritual blessings. Na própria identidade, de modo que o Pai olha para nós como se nós fôssemos Cristo. In identity, so that so when the Father looks at us, He looks at us as if we were Christ. Atribuindo-lhes a posição e os direitos do Filho. Giving us the attributes and rights of the Son. Veja bem, nós somos enxertados em Cristo. We were grafted in through Christ. Nós fomos adotados por Cristo. We were adopted by Christ. E por causa disso nós temos os mesmos direitos que Cristo. And because of this, we have the same rights as Christ. Isso é uma maravilha. That's wonderful. Porque segundo a palavra de Deus, Because according to the word of todos God, nós merecemos a ira de Deus. we all deserved the wrath of God. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, But God, in His infinite mercy, no seu infinito amor, in His infinite love, nos aceitou. He accepted us. Então eu entendo que a expressão aceitar a Cristo é uma expressão errada. So my understanding is that this expression of us accepting Christ is wrong. Quem nos aceita é Deus e não nós que aceitamos a Deus. God accepts us, not the other way around. Ele nos aceita por causa da justiça de Cristo. He accepts us because of the righteousness of Christ. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 26. A seguir. Look at what Galatians says, chapter 3, 3, verse 26. verse 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Destarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão, e logo herdeiros da promessa. So Galatians 3, 26 to 29, you are all sons of God through faith in Jesus Christ. For all of you who are baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave or free, male or female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Baseado nesse texto, é muito importante que nós tenhamos a compreensão Based in this text, it's very important that we have the understanding de que a nossa nova identidade que temos em Cristo, that the new identity we have in Christ, nós devemos ser identificados com Ele. we should be identified with Him. Ou seja, o que é ser um discípulo? In other words, what does it mean to be a disciple? E todos aqui são discípulos. Everyone here is a disciple. É ser exatamente igual ao seu discipulador. Is to be exactly like the one who's discipling you. Ou seja, é ser como Cristo.
In other words, to be like Christ. É amar como Cristo amou. Is to love like Christ É ter loved. misericórdia como Cristo teve Is to misericórdia. have mercy like Christ É had estender mercy. as mãos como Cristo estendeu as mãos. It's to extend your hand just like Christ did. É expressar a vontade de Deus. It's to express the will of God. Nós devemos pensar acerca disso. We need to think about this. Estamos vivendo a vida cristã? Are we living the Christian life? Estamos de fato vivendo em novidade de vida? Are we really living a new life? Nós devemos pensar acerca disso. We should really think about that. Por que eu digo isso? And why do I say this? Porque através dessa identificação com Jesus, Because through this identification with Christ, que é representada em cada cristão, that is represented in each Christian, é a maneira real da prática cristã no dia a dia. it's the way we practice Christian life every day. Nós devemos viver essa identificação com Cristo. We should live this identity with Christ. E isso nos leva a alguns aspectos. And this takes us to a few aspects. O primeiro deles é que a morte de Jesus é imputada aos cristãos como se fosse a sua própria morte. So what it means is the death of Christ is given to the Christian as Como se fosse a sua própria morte. their own death. Assim somos plenamente justificados diante do Pai por causa da morte de Cristo. And so we are justified fully before the Father because of Jesus Christ. E logo, nós não teremos que cumprir, ou melhor, e em Cristo nós cumprimos o requisito do castigo pelo pecado e jamais seremos condenados. And in Christ we fulfill the penalty of sin fully so that we no longer have to pay for it. Por causa da graça de Deus. Because of the grace of God. Por causa do amor de Deus. Because of the love of God. Porque lembrem, há pouco eu disse que todos nós merecemos a ira de Deus. Because you remember that I just said earlier that we all deserve the wrath of God. E o que é a ira de Deus? And what is the wrath of God? Em poucas palavras, In a very few words, é estar separado eternamente de Deus. is to be separated eternally from Him. Ou seja, existe o lugar da bênção, ou seja, o seio de Abraão, Because there is the place of blessing, heaven, ou or o local da ira de Deus, the place of the wrath of God, aonde quem será primeiro lançado é Lúcifer, Satanás. where the first to be thrown in is Satan. É por isso que porque ainda estamos em vida, nós temos a oportunidade e a atitude de ir até o local da bênção. Because as we're still alive, we have the opportunity to go to the place of blessing. Porque se morrermos sem Cristo, ou aquele que morre sem Cristo, Because if we die without Christ, or the one who dies without Christ, não tem como mais ir para o local da bênção. can no longer go to the place of blessing. Viverá eternamente no tormento. They will live eternally in the place of torment. As pessoas precisam pensar acerca disso, People need to think about this, em especial os cristãos. especially Christians. Porque, infelizmente, hoje quase não ouvimos mais sobre céu e inferno, porque as pessoas não creem. Because nowadays we hardly hear of hell and heaven because people don't believe. E eu estou falando de crentes, eu não estou falando das pessoas que estão fora. And I'm speaking of Christians, not those who are outside. Crentes não creem mais em céu e inferno. Believers no longer believe in heaven and hell. E isso é muito sério. And that's very serious. Porque se eu não crer no que a Bíblia diz, Because if I don't believe in what the Bible says, em uma parte da Bíblia, in parts of the Bible, logo eu não creio na Bíblia toda. I no longer believe in the whole thing. Eu entro numa contradição comigo mesmo. I enter into contradiction with myself. Ou eu creio, I either believe ou eu não creio. or I don't believe. Ou eu sou cristão, I'm either a Christian ou eu não sou cristão. or I'm not a Christian. Não há dois termos, não há meio termo, aliás. There is no middle ground. Há dois caminhos. There are two ways. A porta estreita e apertada que conduz à vida eterna, The narrow gate that leads to eternal life e o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição and eterna. the wide gate that leads to E destruction. eu tenho plena certeza e convicção And I am fully convinced de que as pessoas que vivem em novidade de vida that those who have a new life andam pela porta estreita e o caminho apertado. go through the narrow gate, Porque senão está em contradição consigo mesmo. because otherwise they are in contradiction with themselves. Em segundo lugar, vemos que a ressurreição de Jesus garante a ressurreição futura de todos aqueles que estão nele.
The second point is that the resurrection of Christ guarantees the resurrection of all those who are in him. Nós já lemos esse texto, Romanos capítulo 6, versículos 3 a 11. We already read this text, Romans chapter 3, verses 3 a 11. 3 to 11. Chapter 6, verses 3 to 11. Se ele se tornou merecedor de vida, não apenas para si mesmo, mas para os seus. He became worthy of life, not just of himself, but also to everyone else. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? In other words, what am I trying to say? Ele morreu, He died, foi sepultado, ficou 3 dias sepultado, he was buried, and he was buried for 3 e ele days. ressuscitou não só para ele, And he rose again, not just for ele himself. ressuscitou por causa de cada um dos seus discípulos. He rose for each one of his Nós disciples. temos vida porque ele tem vida. We have life because he had life. Porque se ele não estivesse ressuscitado, Because if he had not risen back to life, não haveria cristianismo. there would be no Christianity. Não seríamos cristãos. We would not be Christians. O meio porque somos cristãos é porque Cristo ressuscitou. The reason we are Christians is because Christ rose again. Então nós precisamos pensar nisso com júbilo e alegria. So we need to think this with joy in our hearts. Em terceiro lugar, vemos que a ascensão de Jesus até a destra do Pai concede a nós segurança, honra, concede a nós graça, concede a nós autoridade. So we see that the ascension of Christ to sit at the right hand of the Father gives us honor and security to all Christians and also authority. Ou seja, porque estamos em Cristo. In other words, because we're in Christ. Agora eu vou devagar. Temos graça, We have grace, temos honra, we have honor, temos autoridade. we have authority. Mas que autoridade que o texto está falando? But what authority is the text talking about? Autoridade por meio da palavra de Deus. Authority through the word of God. Nós só temos autoridade quando nós vivemos a palavra de Deus. We only have authority when we live the word of God. E já foi dito aqui várias vezes. And it's been said many times Por mim, pelo Leandro, pelo pastor Macmillan, pelo pastor Joaquim. by me, Pastor Leandro, Pastor Macmillan, Pastor Joaquim. As pessoas não leem a Bíblia, People don't read the Bible, mas elas leem a sua vida. but they read your life. Isso é muito sério. And that's very serious. Sério, sério, sério. Very, very serious. Em quarto lugar, até mesmo a eleição dos cristãos à salvação depende da identificação com Cristo. The fourth point is that even the election of Christians into salvation depends on the identification of Efésios Christ. capítulo 1, versículo 4. Ephesians 1, 4 to 11. Olha o que diz o versículo 4. Let's look at verse 4. Chapter 4? Or Yes. verse 4? Não, capítulo 1, versículo 4. Chapter 1, verse 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. And he says, "For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight." Versículo 11 diz: Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verse 11 says, "In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will." Ou seja, nós estamos em Cristo porque ele decidiu que estaríamos em Cristo. In other words, we are in Christ because he decided that we would be in Ele him. chama He cada decided we would be in him. Ele chama cada um He calls each one por meio da exposição da palavra. through his word. Ele é Senhor. He is Lord. Em quinto lugar, vemos que além de tudo o que foi apresentado e também as outras bênçãos da aliança de Deus em Cristo, que Cristo herdou, também pertencem aos cristãos. Okay. The fifth point is that in sight of everything that was presented, and also the blessings of the covenant of God that Christ inherited, also belongs to Christians. Not only eternal life and forgiveness, but also consolation, joy, intimacy, love, riches, and many other blessings. Olha, o
tanto de bênção que nós recebemos por causa de Cristo. Look at how many blessings we get because of Christ. Consolo, Consolation, vida eterna, eternal life, perdão, forgiveness, alegria, joy, intimidade, intimacy, amor, love, riqueza riches, e muitas outras dádivas and espirituais many other spiritual que a blessings Bíblia menciona. that the Bible mentions. E muitas vezes sequer demos conta disso. And many times we don't even realize it. Meus irmãos, Cristo obteve todas estas bênçãos para si, mas pelo fato de estarmos em Cristo, Ele compartilha essas bênçãos conosco. My brothers and sisters, Christ obtained all these blessings for himself, but because we are in Christ, we identified with Christ, we also share in each one of them. Ou seja, o povo cristão só é abençoado por causa de Cristo. In other words, the Christians are only blessed because of Christ. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. For you are all children of God according to faith. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, Because all who are baptized in Christ, de Cristo, sejam revestidos. for Christ, be revestidos. By Christ, ser revestidos. Yeah, coated by Christ. Porque todos vós sois um em Because Cristo. you are all one in Christ. E se sois de Cristo, And if you are of Christ, também sois descendentes de Abraão e logo you are also descendants of Abraham herdeiros da promessa. and therefore heirs of the promise. Só participamos da promessa que foi feita lá em Abraão, em Gênesis, We can only take part in the promise that was made to Abraham in Genesis porque Cristo, por causa de Cristo, because of Christ. por causa de Cristo. Because of Christ. Se estamos revestidos por Cristo, com Cristo e em Cristo, If we are clothed in Christ, by Christ and through Christ, sejamos unidos uns com os outros, may we be united with one another, pensando a mesma coisa, thinking the same thing, tendo o mesmo amor, having the same love, tendo o mesmo sentimento, having the same tendo feelings, único sentimento. having one only feeling. E a partir disso nós entendemos que então precisamos viver unidos uns com os outros. And so we understand that we need to live united with one another. Não com aquelas pessoas que são temos mais afeição, Not just with those who we are closest to, mas com todos. but with everyone. Com todos. With everyone. Eu creio que... Quero abrir um parênteses aqui. And I just want to open an aside. Quando muitos... Óbvio, é claro que todos passaram pela escola aqui. Quando nós estávamos na escola, nós tínhamos aqueles nossos grupinhos. When we were in school, we all had our groups. Eu se dou com esse, mas eu não gosto daquele. I get on with this person, but I don't get on so well with Quando that. tinha um trabalho na escola, nós fazíamos aquele trabalho com aquele grupinho. And when we had group work, we chose those we were close to. Mas quando o professor falava, não, hoje nós vamos mudar tudo, But when the teacher said, no, we're going to change everything, todo mundo batia a mão na cabeça. E agora? everyone would shake their heads Porque não tínhamos intimidade uns com os outros, because we didn't have intimacy with a não others ser com o grupinho. apart from the group we were Então close era to. perder o chão quando acontecia isso. So it was like we were lost when that happened. Na minha época foi assim, When I was studying, it was like e that. na época de vocês. How about you? Quem nunca teve amigos na escola que ajudou a caminhar? Who never had friends in school that helped you in your journey? E agora vamos trazer isso para o nosso contexto And let's de bring igreja. this in our context of the church. Na sexta-feira nós vamos ter o culto de oração todos juntos aqui. On Friday, we're going to have the prayer group all together here in church. É um momento para nós exercitarmos isso. It's a time for us to exercise this Todos juntos. all together. Um só pensamento, One thought, uma atitude one attitude pela causa de Cristo. for the cause of Christ. Unidos uns com os outros. United with each other. Meus irmãos, as bênçãos de Deus vão muito além do que pensamos. The blessings of God go far beyond what we think. E decorrente delas, precisamos entender que somos unidos misticamente com Cristo e com Ele. And we need to understand that we are united with Christ and with Him. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. And so all of us, although many, we are one body in Christ. E membros uns dos outros. And members one of another. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. For you are all children of God according to the faith in Jesus Christ. Um tem salmo,
One has psalms, um tem palavra, another has word, um tem amor, another has love, mas todos são um em Cristo. but all are one in Christ. A exortação que Paulo faz aos cristãos nos remete ao entendimento de que devemos compartilhar as alegrias que temos em Cristo. So the exhortation that Paul makes to the Christians is that we need to have one understanding and sharing the joy and the pains of each other. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se regozijam por causa disso. So that if one member suffers, all suffer with him, and if one is honored, all are honored with him. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. 1 Corinthians 12:26. E aqui nós precisamos entender que o nosso relacionamento sociais, ou seja, uns com os outros, devem expressar a mesma dignidade em Cristo. And so we need to understand that our social relationships with one another should express the same dignity of Christ. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando isto, nós, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu parei no morrer. For the love of Christ compels us to this. One died for all, therefore all died. He died for all, so that Todos morreram. the ones who live will no longer live for themselves, but will live for the one who died and rose again. Ou seja, porque Cristo morreu, todos morreram. Logo, se todos morreram, se todos têm que viver a mesma vida em Cristo. There you go. He said what I'd already said. Meus irmãos, devemos tratar uns aos outros de acordo com essa verdade. Beloved, we should treat each other according to this truth. Não deve haver diferença. There should be no difference. Não deve. That shouldn't happen. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, If there is any exhortation in Christ, alguma consolação de amor, any consolation of love, alguma comunhão de espírito, any fellowship of the Spirit, se há entranhados afetos de misericórdia, if there is mercy within you, completem a minha alegria. complete my joy, De modo que penseis a mesma coisa, so that you will think one thing, the same thing, tenhais o mesmo amor, you have the same love, sejais unidos de alma, you'll be united of spirit, tendo o mesmo sentimento, having the same feeling. nada façam por partidarismo Do nothing for self-glory. ou por vanglória, Sorry, for yourselves or for glory, for your own glory, mas por humildade, but for humility, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. considering others superior to yourself. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, Don't be self-seeking, senão também aquilo do qual é dos outros. but look after each other's things. A tua preocupação In other words, your worry não tem que ser com a sua vida, should not be with yourself, tem que ser com a necessidade do teu irmão. should be with the need of your Porque brother quando and nós nos sister. preocupamos com os outros, Because when we worry about each other, logo nós nos preocupamos conosco mesmo. we worry about ourselves. A Bíblia diz que nós não queremos para o outro aquilo que as pessoas devem fazer para nós. The Bible says that we should do unto others as we would have done unto us. Você não quer o mal de uma pessoa porque você não quer o teu mal. You don't want something bad to happen to somebody else because you don't want something bad to happen to yourself. Você não quer a ruína de outra pessoa porque você não quer a sua ruína. You don't want somebody else's ruin because you don't want your own ruin. Você quer ou melhor, quando você decide as coisas é porque você quer o melhor. When you make a decision is because you want what's best. Então a tua decisão para as outras pessoas tem que ser para que elas também sejam melhor. So your desire for others should also be that they are better, they get the best. De forma clara. In a very clear way. Pense num espelho. Think of the mirror. Quando você for falar mal de alguém, When you're going to say something bad about somebody else, chega diante do espelho e fale mal dessa pessoa. go in front of the mirror and say what you were going to say about that Será que person. conseguimos? Can you say that? Que nós pensemos a vida cristã.
que nós podemos pensar acerca da vida cristã. May we think about our Christian life. E eu encerro aqui dizendo que And I will end saying nós devemos ter uma vida vital com Cristo. that we should have a life with Christ. Por causa dessa vida, nós temos que andar em novidade de vida. And because of this life, we have to have a new life. E logo nós devemos ser unidos uns com os outros. And so we should be united one to another. Que Deus muito nos abençoe. May God bless us. Que Deus tenha misericórdia de nós. May He have mercy on us. Para que possamos That we may ser o suporte uns dos outros. support each other. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. Amém. Que Deus os abençoe. May God bless you.